Dona Helena, a senhora já está há bastante tempo no Ministério Mudança de Vida e de lá para cá a senhora obteve várias vitórias. Qual foi a maior que a senhora teve até agora? Eu estou no ministério desde quando ele chegou aqui. Eu já vim direto e estou aqui até hoje. E Deus tem me dado assim muitas bênçãos materiais. Mas eu tenho assim uma benção grande que eu quero contar, é a benção da cura do espiritual da Gabi. Que a Gabi, ela só andava chorando, ela chorava pela casa inteira, ela chorava dia e noite, ela acordava chorando, ela dormia chorando. E eu ficava naquele desespero, eu chorava também, porque eu perguntava para Deus se fui eu que fiz alguma coisa. Eu falava, Gabi, eu te fiz alguma coisa, o que que eu fiz? Fala comigo, conversa comigo. E ela só chorava. E ali um dia eu falei, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer. Isso, Cal, acontecia antes de eu conhecer o ministério, que a gente era de um outro ministério. Então, e quando o ministério chegou aqui, isso durou até o tempo dela chegar aqui. E quando, a partir do momento que, assim, ela tomou a decisão de ficar aqui, que foi bem na pandemia, que a igreja dela lá não tinha culto de jeito nenhum, e aqui estava tendo, eu trazia ela, chamava, e aí ela aceitou vir, e ela se apaixonou e ficou. Então, aqui eu vejo a cura espiritual dela, e tem, assim, uma pastora que eu vi que foi muito importante nessa cura dela, de me ajudar, porque eu até conversei, a pastora Mariana nos ajudou muito, muito, entendeu? Até comigo mesmo, ela me ajudou na forma de eu tratar, de eu conversar com ela. E esse foi, assim, um dos grandes bênçãos na minha vida, foi isso. Porque hoje eu vejo a Gabi sorrindo, a gente conversa, ela é envolvida aqui com os jovens, ela gosta de ficar na escolinha, ela gosta de trabalhar com os jovens, com as crianças. Então, isso foi uma das maiores conquistas que eu conquistei aqui no Ministério. E outra bênção também foi, tem 20 e poucos dias atrás, foi um livramento que Deus deu de morte para o meu filho. Eu falo morte porque a situação dava para ver que era de morte. Ele foi em uma festa universitária, na volta de manhã ele encontrou com uma gangue dessas gangues que faz arrastões, e as pessoas estavam todos com um pedaço de pau. Estava ele e um amigo só, 11 rapazes para dois, e ali aconteceu uma briga, e o meu filho teve arranhões. Infelizmente, o Lucas quebrou o braço, precisou de cirurgia, mas ali eu vi um livramento de morte. Foi assim, eu vi total a mão de Deus, porque Deus me incomodou a noite inteira, de sábado para o domingo. Eu fiquei a noite em claro, e eu cochilava e o Senhor me acordava. E ali eu fiquei intercedendo em orações por ele. E eu vi a verdadeira mão de Deus. Dona Helena, a senhora tem o privilégio de morar muito próximo da igreja. E a senhora está aqui em todas as reuniões, jejuns, orações na madrugada, e a senhora tem buscado pela vida dos seus filhos. Nós sabemos que a oração de uma mãe, ela pode muito em seus efeitos. E a senhora conquistou essas bênçãos, que foi a cura da Gabriele, esse livramento do seu filho, a sua outra filha conseguiu se formar, hoje já é uma mulher, já é uma advogada, já casou, e a senhora continua aqui buscando pela sua família, não é verdade? Sim, da minha outra filha, Maiara, foi uma coisa assim, impressionante. Ela fez a OAB 5 vezes. Na quarta vez que ela fez, na terceira vez ela conseguiu passar na primeira fase. Aí, quando ela fez a quarta, que foi a segunda fase, ela repetiu. Aí, na quinta vez que ela fez, foi bem assim, no começo de agosto, no último domingo de julho, ela fez a OAB, a segunda fase, e foi bem nos 52 dias. Ela passou, e foi um dos meus pedidos dos 52 dias, foi que ela passasse na prova da OAB. E no dia que ela fez a prova, ela falou assim, mãe, a prova foi feita só para mim, que
tudo que eu estudei caiu na prova. Eu falei, você viu que teve a mão de Deus, que eu fiquei nesse jejum dos 52 dias, eu apresentava o meu propósito e eu falava, Senhor, a Maiara vai fazer a OAB e eu quero que ela passe, o Senhor dá essa bênção para ela. É a 5ª vez, Senhor, e ela passou. Graças a Deus ela passou. E assim, eu tenho esse privilégio de estar morando aqui do lado da igreja. Eu mesmo fico incomodada. Falei, Senhor, eu moro aqui, eu tenho o privilégio de morar aqui, então eu não gosto de perder as reuniões. Eu estou em todas as reuniões, eu venho. A hora que tiver, que eu vejo que tem, que dá para mim vir, eu venho. E é um privilégio, é uma bênção de Deus grande, porque eu sei que Deus trouxe esse ministério, Ele trouxe a bispa até a mim, porque foi uma coisa assim impressionante que aconteceu assim na minha vida, de eu estar morando aqui, e quando o ministério chegou aqui, eu estava assim perdida, que o outro ministério já não falava mais comigo, e aí eu estava pedindo uma direção de Deus. E eu tenho certeza assim que essa foi assim uma das portas que Deus abriu para mim, para que eu tivesse aqui do lado da minha casa. É uma grande bênção de Deus. Dentro do ministério também, a senhora acabou de me contar a conquista do seu carro, o qual a senhora vinha orando, buscando, e a senhora fez um voto com Deus sacrificial e Ele honrou nos detalhes, não foi? Sim, Cal. Antes de eu comprar o carro, eu nem tinha como eu ajuntar, assim, vindo de uma pandemia, juntar a entrada. E aí eu peguei, dei uma oferta para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero essa oferta, esse valor para mim dar de entrada no carro. Eu fui até a concessionária, eu vi lá como que era, o quanto eu tinha que dar de entrada e como que ia ficar as parcelas. Eu escrevi tudo, o mesmo papel que o moço me deu, eu coloquei dentro do meu projeto de conquista e fui orando em cima daquilo. Eu dei a minha oferta antecipada, eu não esperei eu ter esse valor para me dar, eu dei antecipado, falei, Senhor, está aqui a minha oferta, se é oferta, é dízimo, não sei, mas está aqui e eu quero esse valor, essa aqui é a entrada, então essa é a entrada que eu quero. E foi assim impressionante. Em 2 vendas que eu fiz, eu obtive mais do que eu pedi, porque eu estava com uma questão do meu nome sujo, eu não podia comprar o carro no meu nome se eu não limpasse. E eu tirei da entrada do carro ainda para me limpar o meu nome. Eu limpei, Deus me honrou, eu consegui cumprir. E o que eu pedi para o Senhor, o valor da oferta que eu dei foi exatamente a entrada do carro. Assim, 100 centavos a mais e a menos. O que eu dei de oferta foi a entrada, o valor do carro. E para a honra e a glória de Deus, eu troquei de carro, peguei no mês de julho, né? E aí é trabalhar e confiar em Deus e estamos aqui. O que o Ministério Mudança de Vida significa para a senhora? Cal, é assim, eu falo para Deus, eu agradeço todos os dias por ter vindo para cá. Eu agradeço a bispa. Eu agradeço a Deus pela vida da bispa, por eu ter conhecido ela há tempo, porque ela me ensinou a confiar em Deus e a esperar em Deus, porque assim, se fosse para mim agir por mim, eu tinha pesado a vida de algumas pessoas, e por ouvir ela falando para a gente não pesar a vida de ninguém e esperar em Deus e confiar. E foi o que eu fiz. Eu não pesei a vida de ninguém para me chegar onde eu cheguei. Eu cheguei esperando e confiando em Deus. Não foi força do meu braço, não é o meu trabalho. Foi Deus que fez. E para a gente, assim, não sei se você vai encerrar, mas na época que eu estava orando, pedindo a Deus a decisão do meu carro, a pastora Mariana fez um culto das quarta-feira de Mulheres Sábias. Esse culto eu já vi ele já umas 2, 3 vezes, porque esse culto me marcou. Foi Deus vai fazer. Então, eu me apeguei naquele dia, nessa palavra, Deus vai fazer, e Deus fez. Que Deus abençoe a vida da senhora. Amém.